Após termos ouvido apresentações tão enriquecedoras hoje sobre tantas questões de interesse, depois também os casos com a experiência de cada país, que foram muito ilustrativos de como cada país lidou com as questões de seu interesse, temos agora a oportunidade de mergulhar mais a fundo e explorarmos aquelas questões que possam nos ser de interesse. Acredito que temos cerca de meia hora para essa sessão interativa de discussões. Então, com isso, franqueio a palavra para quaisquer perguntas e, enquanto pensam sobre as perguntas, talvez eu possa já começar lançando uma pergunta destinada aos dois palestrantes que me ladeiam aqui à frente. Ouvimos muito sobre a importância de se examinarem as interações e o alinhamento da precificação do carbono junto a outras ou com outras políticas nacionais, sobretudo políticas de energia. Isto diz, tu pergunta, o que tem sido feito, tanto em termos quanti e também qualitativo, avaliação quanti e qualitativa, tanto no caso do Chile e da Califórnia, que conheçam de experiência de avaliação quali e quantitativa, e se e como isso teve algum impacto sobre o desenho do instrumento, os achados, enfim, dessas avaliações quanti e quali. Microfones, por favor. Ou temos o Michael também no outro lado da linha em presença virtual. Mais uma vez, obrigado, Maia. Bom, como disse, no caso chileno, o imposto sobre o carbono não contou com qualquer participação ativa do setor privado nas tratativas que precederam a introdução do imposto. Enfim, outros estavam responsáveis pelo desenho do imposto, não nós do Ministério de Energia. Esse é o tipo de assunto que estamos discutindo agora, enfim, como o imposto sobre o carbono interage frente à política energética, as implicações. E, com certeza, é algo que talvez precisamos revisitar e ver como podemos, talvez, aperfeiçoar o desenho do imposto sobre o carbono, uma vez que o imposto sobre o carbono, inclusive quando... Foi você, Ruben? Foi você, certo, Ruben? Talvez não. Você nem está me ouvindo, Ruben. Você nem está me ouvindo. Mas, enfim, alguém pela manhã falou que um instrumento, acho que foi quem? Bom, não me lembro ao certo quem, mas o fato é que alguém pela manhã disse que se temos um instrumento de precificação do carbono, o principal resultado, no caso do setor de energia, acho que foi o Christoph que falou isso, acho eu, meus neurônios já estão meio que desgastados a essa altura, enfim, o único neurônio que me resta essa hora do dia, mas enfim, acho que a pessoa falou que em havendo um instrumento de precificação do carbono, o ideal é que seja modificada a ordem de mérito, então as plantas mais poluentes seriam despachadas menos e as mais limpas, com energia ou tecnologia mais renovável, seriam despachadas antes e as outras depois. No caso do Chile, isso não está acontecendo, nem vai acontecer, porque o modo como o imposto sobre o carbono vem sendo aplicado é após o custo marginal. Ou seja, há duas opções aqui. Estudamos essas opções com a assistência do PMR, estudamos o impacto do imposto sobre o carbono em termos de tarifas energéticas e também em termos do repasse do custo adiante para os usuários finais. E uma das coisas que se falou no estudo, que os autores afirmaram no estudo, é que se não for modificada a forma como o imposto sobre o carbono é aplicado, será difícil para o imposto sobre o carbono ter um grande impacto em termos de emissões. Então, teremos de refletir a esse respeito. E eu parto da premissa aqui de que precisaremos revisitar a legislação e ver se essas modificações são, de fato, possíveis. Há também outra coisa que nos preocupa, que é justamente o repasse do custo para os usuários finais, algo que vem ocorrendo, no nosso caso, no Chile. E estamos pensando formas alternativas de como erguer barreiras para que isso ocorra no futuro, mas enfim, temos um instrumento, como eu disse, mas agora é que estamos aprendendo sobre seu impacto, e não o contrário, ou seja, não o inverso. Não estudamos o impacto a priori, estamos aprendendo agora a posteriori.
Muito obrigado. Esse é um aspecto muito importante a mencionar. É um processo contínuo, em andamento. E também ouvimos, a partir da apresentação do Michael, sobre o SCE da Europa, que não é algo líquido e certo, feito, ponto final, uma vez que foi desenhado e implementado. Apenas com base nas lições aprendidas e com base nas avaliações posteriores, ou que serão feitas, no caso do Chile, por exemplo, é que é plausível esperar que o instrumento venha a ser refinado suplementarmente, conforme ocorreu em várias outras jurisdições ou vários outros países. O caso da Califórnia, algum comentário? Sim, a Califórnia é interessante porque, como eu mencionei, temos esse pacote de várias políticas, 70 ou políticas distintas que atuam e interagem entre si juntamente com o programa de Cap and Trade, ou limitação e comércio de emissões. Além desse programa de Cap and Trade, foi feita muita modelagem dos impactos. Acredito que a modelagem, na verdade, não levou em conta todas as interações das várias políticas em vigência ou em vigor. Mas o fato é que foi feito muito exercício de modelagem previamente e muitas discussões na Califórnia. A Califórnia é um país, ou melhor, um estado muito extremo em termos de ter uma participação pública franca, aberta, muito atuante na formulação de política, de modo que há grandes oportunidades para comentários, consultas públicas, workshops, audiências públicas, muitas consultas, um longo processo de discussão, inclusive academia, pessoas que dão suas contribuições e seus subsídios ou insumos. Inclusive, uma demanda judicial atrasou o programa de Cap and Trade por um ano. A alegação é que não havia análise suficiente àquela altura para justificar o programa de Cap and Trade. Então, enfim, foi preciso ampliar e adensar a justificativa técnica. Em última instância, isso foi concluído e o programa foi lançado. Tudo isso foi feito, no entanto, por antecipação, de antemão. Acredito eu que agora temos uma maior necessidade de olhar em retrospectiva e procurar entender o papel desempenhado pelas diferentes políticas, no nosso caso, e até que ponto os benefícios econômicos e a inovação, de fato, são atribuíveis ao programa ou a outros fatores. Em retrospectiva, esse exercício será algo muito importante e só estamos começando a fazer agora. Cabe mencionar ainda que, quando se tem todas as políticas interagindo conjuntamente, essa é uma das razões pelas quais as emissões estão abaixo do limite, porque essas políticas complementares é aquilo que, de fato, faz o trabalho avançar. O programa de Cap and Trade, por si, foi colocado ou pensado mais como uma apólice de seguro, por assim dizer, colateralmente. E também como um instrumento de hedge para prevenir contra as regulações futuras, porque temos algumas permissões adicionais que talvez não sejam necessárias hoje, mas que poderão vir a ser necessárias no futuro. Ou seja, é um tipo de experimentação em tempo real, por assim dizer, o caso da Califórnia, sobretudo à medida em que nos permitimos mudar a política no decorrer do processo. Há um limite para o que se pode fazer antecipadamente e acredito eu que agora será importante olhar em retrospectiva as evidências mais concretas e factuais e fazer uma análise em retrospectiva para ajudar a argumentar a favor daquilo que funcionou bem e aquilo que não funcionou bem. Obrigada. Michael, acredito que o Michael teve alguma dificuldade em nos ouvir. Não sei se gostaria de tecer algum comentário com relação ao caso do SCE da União Europeia. Bom, estamos trabalhando no momento no sentido de procurar melhorar a qualidade do áudio aqui do lado de cá, para tentar entender um pouco melhor o teor. Talvez eu pediria que a pergunta fosse repetida, se me permite. Sim, estamos falando sobre as interações entre precificação do carbono e outras políticas setoriais num certo país ou estado, e as várias avaliações quantitativas que os países, no seu caso a União Europeia, os países da União Europeia poderiam realizar para informar o desenho da política. Dado o refinamento do SCE europeu ao longo dos anos, a essa altura, o que o senhor nos diria? Qual a sua leitura disso? Como é que essas avaliações e a modelagem têm afetado as características do SCE europeu? Bom, semelhantemente ao que o Ruben acaba de falar sobre a Califórnia, a União Europeia também conta com um mix de política bastante sofisticado. A última vez que eu encontrei cerca de 36 diferentes instrumentos de política destinados a reduzir as emissões entre os vários setores. Muitos desses instrumentos têm repercussões para emissões dentro dos setores sujeitos ou submetidos ao SCE da União Europeia, sobretudo a diretiva sobre energia renovável e eficiência energética. A avaliação de impacto da União, ou melhor, da Comissão Europeia sobre a reforma do SCE antes da fase 3 procurou sim quantificar
a mitigação ou o efeito de abatimento decorrente das políticas complementares. O fato, no entanto, é que as projeções da modelagem se mostraram ultra pessimistas, excessivamente pessimistas. O que isso deixa claro, a meu ver, é que é um tanto difícil procurar, com efeito, entender bem o que ou qual nível de mitigação é possível esperar razoavelmente a partir de diferentes tipos de políticas. Não se trata unicamente de precificação, comando e controle, subsídios, mas outros também. Isso, até certo ponto, inspira uma certa precaução acerca de quão bem podemos gerenciar as interações, se houver. Ou se será que é melhor segregar as políticas e limitar as interações de início, para começo de conversa, em vez de tentar procurar entendê-las depois de estabelecer o teto? Em discussões posteriores sobre a fase 4 e quanto da implementação da NDC europeia e tudo aquilo que deve ocorrer além de 2020 e 2025, enfrentamos de novo as mesmas discussões, mais uma vez com alto grau de incerteza. Inclusive ontem até a Comissão publicou as propostas sobre como alcançar as metas de eficiência energética e de fontes renováveis. As partes interessadas que se preocupam sobre o SCE, tais como a Associação Internacional de Comércio de Emissões, apresentou sua crítica de que não entendemos bem como explicar as interações e impedir o efeito de políticas complementares que podem resultar num enfraquecimento do preço das permissões de emissões, mesmo agora, na fase 4. Então, entendo que não é uma questão que pode ser facilmente resolvida e acho que continua na agenda, na pauta de trabalho para a Europa também. Obrigado. Agora, perguntas do público. É um comentário mais do que uma pergunta. De fato, é interessante falar das outras políticas. Chamá-las de medidas complementares já é uma base. Fica claro, na Europa, onde as políticas energéticas são muito fortes, não são políticas complementares. Eu entendo que na União Europeia, onde a política energética se orienta para a mudança climática, não há mais questões de acesso, a questão é mais concorrência e um mercado energético mais maduro. Então, na Europa, não são políticas complementares, são políticas outras que existem e podem ser ajustadas até certo ponto e podem contribuir para mitigar as emissões com certificados para a conservação da energia, que são benéficos para reduzir emissões. Mas é mais relevante ver essas políticas dessa maneira do que considerá-las complementares, porque o certificado não é uma política de mitigação de carbono, é uma política energética, é uma mistura realmente, não só uma coisa e as outras coisas giram em torno, que impactam ou perturbam. Tem que ver cada coisa por si. Para dar seguimento ao debate de hoje de manhã, vimos que o vínculo direto entre os esquemas de comércio de emissões, como na Califórnia e Quebec, levaria a uma convergência de preço de carbono, um preço muito alto num país em desenvolvimento, não desejável, mas também existe o vínculo indireto, instrumentos baseados em qualidade, talvez compensações ou offsets de certos setores que os países poderiam criar, onde poderiam criar esses vínculos indiretos. Parte da discussão já no Chile existe. Então, poderíamos imaginar esses instrumentos baseados em quantidade, como compensações no Chile,
Chile, você vincula o da demanda de carbono a certos projetos ou setores que desenvolvem compensações e pode transferir o preço do carbono como reciclagem de receita no setor privado. Isso já pensando em vínculos internacionais com os vínculos indiretos, por exemplo, a Califórnia já pensa nisso. Não será essa uma maneira de usarmos instrumentos que já conhecemos e dominamos, mas num novo contexto do artigo 6, onde essas transferências são contabilizadas no Acordo de Paris e diretamente podemos promover que o setor privado use os conhecimentos conhecidos e preparando o mercado internacional de carbono. Não sei o que vocês acham. Quanto ao Chile, vocês decidiram não tributar o sistema de transporte com gasolina, diesel, automóveis, caminhões. Eu acho que por razões políticas. Eu entendo que a lei que finalmente conseguiram produzir é produto de circunstâncias políticas. Porém, você acha que no futuro seria possível tributar os combustíveis fósseis, seu consumo? E para a Califórnia, infelizmente eu tive que sair durante a sua apresentação, mas eu gostaria de saber mais sobre a ideia do vínculo entre dois mercados subnacionais, Califórnia e Quebec. Poderia elaborar mais sobre a natureza desse vínculo? Pedro, you want to go first? Quem quer começar? Pedro, Com isso, e também pode dar uma opinião sobre o vínculo indireto no contexto regional e discussões que vocês estão tendo. Eu vou tentar responder a pergunta sobre as razões por que não tributar o setor de transporte e também os combustíveis fósseis. É difícil dizer. No. The thing is that given the, Queriam começar com um setor que é o principal responsável pelas emissões no país, que é o setor elétrico. Eu não fiz essa proposta, não apoiei. Veio com o programa de campanha da presidente Bachelet. Eu fiquei sabendo pelo noticiário. Me parece que a intenção era passar o recado que o Chile quer tributar as emissões de CO2. Eu sei que pode ser mais complexo do que tributar diretamente os combustíveis fósseis, porque é preciso medir. É um pouco diferente. Então, os setores, como eu disse, não podemos regular um setor de mineração de transporte. É porque queriam dizer que o Chile apoia uma política de precificação do carbono, por isso que queremos tributar as emissões de CO2 e usando tecnologias sobre tecnologias usadas já pelos setores. Setores de transporte em termos de emissões seria difícil intervir. Eu concordo no sentido de facilitar, tributar a fonte de emissão em vez da tecnologia. Não foi por razões políticas. Quem apoiou essa proposta simplesmente viu a oportunidade de fazê-lo, porque havia uma reforma tributária em curso. É isso que eu percebi.
Maybe you know more than me. Talvez você saiba mais do que eu. So in the case of, I mean, looking into the future, I don't know. Olhando para o futuro, não sei. O que estamos fazendo com o PMR é examinar os próximos passos para a precificação oficial no Chile, com política pública. Vai ser difícil, mas talvez essa alternativa de tributar o combustível fóssil entre na agenda, mas hoje não. No comentário de Felipe, sim, por que não? Sempre pensávamos, se o Chile passar do imposto para um sistema mais sofisticado, sempre existiu a questão do vínculo. Se não tivermos TS implementado agora com o artigo 6, haverá modo de fazer o vínculo com outros instrumentos, não apenas quantidades fixas, mas talvez com compensações, offsets. Eu ouvi uma pessoa do Canadá, se não me engano, que estava num workshop, numa oficina, Ed Heights, do Canadá, esteve no Chile em junho, que falou de uma coisa interessante que eu nunca tinha ouvido falar, que você pode vincular os países ligados que tem um imposto de carbono, pode vincular a compensações e trocar as compensações para cumprir com o imposto de carbono, para pagar o imposto. É outra possibilidade. Eu agregando a isso antes de passar para Ruben e Michael também, seria interessante saber o que vocês acham sobre vínculos diretos. Na apresentação sobre o relatório de Estado e tendências, eu mencionei as economias potenciais para as empresas internacionais para cumprir com as ambições ou contribuições nacionais, economias de 30% até 2030, etc. Na avaliação, considerou o uso de compensações também. É o conhecido até hoje as formas de cooperação, que seria vínculo tradicional de SCS e esquemas tradicionais de comércio, e o uso de compensações. Isso entra nessa avaliação como fator. Eu vou falar um pouco mais sobre as questões de vínculos. Em primeiro lugar, sobre Califórnia, Quebec e o vínculo direto entre os dois sistemas. Nesse caso, basicamente, os sistemas funcionam em conjunto para criar um mercado maior, um só mercado maior. Tem a vantagem que é econômica em termos de um mercado maior, dá mais liquidez e mais oportunidades para encontrar as reduções mais baratas para atingir a meta, em vez de cada sistema se restringir às oportunidades nas suas fronteiras. Hoje pode aproveitar reduções mais baratas lá fora e, se tiver outras reduções, pode vender ao outro e ter um mercado com custos menores. Isso em termos econômicos. Há uma parte, um componente político também, principalmente para o Quebec, que é menor como sistema. Eu acho que por razões políticas e também econômicas, pelo tamanho do seu mercado, não teriam conseguido ou não teriam realizado um programa sozinhos. Então, fazer parte de um mercado maior viabilizou como mostrar liderança internacional e ter um impacto maior. Então, tem esse aspecto estratégico, político, que estamos nisso juntos, parte de uma coisa maior. Também, do ponto de vista administrativo, no caso Quebec, Califórnia, eles administram muitos dos instrumentos como leilões em conjunto, é muito mais eficaz em custos. E também existe um sistema conjunto para compartilhar os custos dessas operações. Em termos da questão de compensações, as compensações potencialmente são um instrumento valioso para baixar os custos e para envolver outros setores. Eu acho
que na Califórnia você pode fazer isso de modo limitado, dando alguns benefícios e, ao mesmo tempo, garantir que você não faz tudo fora do sistema e realmente tem a redução dentro da fronteira ou os setores cobertos, mas também oferece flexibilidade e se engaja com outros setores. Essa é uma ferramenta muito valiosa, principalmente no Brasil. Pensar em maneiras de incluir florestas e agricultura é muito importante, principalmente porque fazem muitas emissões e tem muito potencial para mitigação num programa doméstico. Agora, na dimensão internacional, há outros fatores. Principalmente você quer garantir, principalmente no Acordo de Paris, a questão de não haver dupla contabilidade. Então é importante que cada país faça o que diz que vai fazer e não contar duas vezes. Se você vende um crédito, que dois países não estão contando a mesma redução, principalmente com INDC, você quer fazer isso da maneira mais eficaz em termos de custo, antes de vender licenças para outros países, mas isso pode ser administrado e fazer parte de um mercado maior. Dá muitas vantagens em termos de atrair financiamento, criar oportunidades para ir mais fundo na redução. É importante, então, pensar nisso. Existem potencialmente ganhadores e perdedores. A questão, se você está vinculado a um mercado internacional, pode aumentar o preço doméstico. Mas, se você é comprador de créditos, isso pode ser ruim, mas se você vende créditos, é ótimo. Então, no impacto líquido para o país pode haver um benefício, mas certas empresas podem ficar pior. Mas há como compensar isso no sistema. Tem que pensar desde o início, mas pode ser muito valioso. Eu vou passar a palavra para Michael, que já pensou muito nessas questões, eu sei. Obrigado, Ruben. Você cobriu quase tudo otimamente, para variar. E já trabalhamos juntos nessas questões. Um pensamento adicional, eu peço desculpa porque o meu áudio está um pouco complicado, eu espero que não esteja repetindo alguma coisa que tenha sido dito. Uma lição dos vínculos, há muitos vínculos internacionais, quase todos os SCS são vinculados ao CDM, ao Mecanismo de Desenvolvimento MDL, Nova Zelândia, por exemplo. Há soluções técnicas para os vínculos, mesmo de sistemas heterogêneos. Não é o problema técnico, há soluções, o problema é político. Mesmo falando um instrumento totalmente diferente, poderia produzir um sistema baseado não tanto na compatibilidade, mas na comparabilidade. Outra iniciativa no Banco Mundial, sem ser PMR, mas a iniciativa de redes de mercado de carbono, vê como criar esse sistema tecnicamente para pensar em normas de desempenho ou comércio de eficiências energéticas, com cap and trade, com descontos e outras formas de restrições para facilitar ou acomodar qualquer tipo de preocupação política. Então, eu acho que é muito importante, e Rubens falou disso, a política por trás disso, a economia política da distribuição de impactos, mas do ponto de vista técnico, quase qualquer coisa é viável. Thank you. Obrigada. Are there more questions? Alguma outra pergunta? Are you ready to call it a Estão day? prontos para concluir o dia? Se houver tempo ainda, eu tenho curiosidade, talvez outros também. Estamos passando por uma transformação dos mercados, reprecificação de títulos, custo de capital, escassez de capital para investimento nos mercados emergentes. Às vezes, eu digo que o período de ouro para promover energias renováveis e tecnologias limpas nos países emergentes já talvez tenha acabado. Como é que você vê isso? Hoje que temos o Acordo de Paris, mas o mercado mudou.
Qual o impacto para os nossos compromissos nacionais declarados, NDCs? Who would like to Quem quer falar take disso? this one? Michael? Eu temia, eu ouvi só partes da pergunta. So Michael, Pode Jason? repetir mais uma vez para Michael? Quem sabe Michael consegue ouvir Sorry. mais uma vez. I'm reflecting a lot about Estou the refletindo economic shift sobre that we a are seeing. transformação econômica em curso. Reprecificação de taxas de desconto. You have seen the bonds repriced Vemos in os the novos US. preços de títulos nos Estados Unidos, escassez de capital, Tight fiscal budgets in Brazil as and many other developing countries. limitações fiscais no Brasil e outros países. Como podemos financiar tudo que existe de oportunidade? Não é só custo marginal de abatimento, é como mobilizar os fundos para fazer tudo o que queremos fazer. Have one more and then we can. Mais uma pergunta depois, Hi, this is comentário. Sou Gustavo, do IPEA. Are you hearing me? Okay. Está me ouvindo? It's just Ruben and Michael. Ruben e Michael, I know this is the margin of what we are discussing. eu sei que but, fica à margem do nosso debate, mas offset issue. a questão da compensação. Okay, sorry. The offset issue. A is, questão da a compensação little bit more complicated é than mais it's complexa been stated. do que se disse. As Ruben said, we Como may disse o not Ruben, double talvez compute que under não the podemos convention. ter dupla I believe, contabilidade and I na convenção. Quero que if, comentem. California buys Se some a credit Califórnia from a compra state crédito de outside um Brazil, estado dentro do it Brasil, has to live with it that tem it has que not done any emission reduction under the garantir convention. que não fez That's redução because sob a if you have convenção, a porque emission se reduction from temos land use in uma Brazil, redução has to do with many de factors. emissão It com o has uso to de do terra with, do Brasil tem a ver com public muitos policy from the fatores, federal políticas government, públicas it has to do with federais, states, políticas policies that públicas has to do do with Estado, things tem a ver that com are not related muitas to a variáveis single não project, relacionadas a um só projeto, que é, por exemplo, cercar uma floresta. Cercar a floresta pode ser feito em outros lugares. Eu não vejo como isso pode ser contabilizado na convenção. Eu acredito que se a Califórnia realmente fizer comércio de emissões de florestas, não haverá como contar isso pela convenção. Eu vou falar da última pergunta primeiro, depois falar da pergunta de Philip. Você está falando da redução de emissões do desmatamento. Há 2 pontos. Em primeiro lugar, pela convenção, a convenção já reconheceu que o papel da redução de desmatamento, de emissões pelo desmatamento, é uma atividade que tem que fazer parte das políticas de climática, premiado com incentivos e tal. Mas o que se estabeleceu na convenção, o que a Califórnia quer fazer não é pequenos projetos. Está falando que se fala de abordagem jurisdicional, redução de emissões, não por uma atividade que você pode debater se é uma redução ou não há, ou talvez a floresta já estava protegida. Mas pegar uma grande área, um estado, um país, e ver quais as emissões históricas, quanto caiu, e aí poder dizer que há um benefício real, ações reais foram tomadas para reduzir emissões. Isso gera créditos. É diferente das compensações tradicionais no mercado voluntário de pequena escala. Aqui é a contabilidade em grande escala, que lida com vários
várias dessas preocupações, mas a questão de não haver dupla contabilidade trata realmente que se cai a emissão de um país e a emissão no Brasil cai, por exemplo, e depois Acre troca um crédito com Califórnia, a mesma redução no Acre só pode ser contada uma vez, não importa se conta no Brasil ou nos Estados Unidos. A convenção só diz que tem que ser transparente, não pode cobrar crédito pela mesma coisa duas vezes. É isso. Se o Acre vender, ou quem sabe outro estado vender para uma linha aérea que agora tem um mercado no setor internacional de aviação, a empresa aérea, pode dizer que estamos ajudando o clima e contar a mesma coisa que o vendedor contou. E nas finanças tudo é financiamento das atividades. A primeira pergunta. Mas ter um mercado de carbono pode interagir de modo potente com o financiamento. Por exemplo, se você tem fluxos de receita de carbono, isso pode ser usado para baixar o custo do capital para poder implementar atividades que de outro modo não seriam econômicos. Como fazer isso? Muitas pessoas estão tentando descobrir como realmente. Michael, do you also want to comment on Michael, você tem como comentário essa questão? A primeira pergunta, mas a segunda que Rubens falou. Mais uma vez, o áudio, eu não peguei todos os detalhes da pergunta, mas eu entendi o sentido. É importante voltar ao que eu mencionei na primeira apresentação hoje de manhã, que os mercados de carbono não existem para canalizar investimento em todas as áreas. Há certas áreas onde seria mais importante ter normas duras ou incentivos ou promover, superar assimetrias de informações e depois transformação, o espaço da mitigação, onde o mercado de carbono não é o veículo certo, onde tem que ter pesquisa e desenvolvimento, promover a inovação. Isso tem que ser do orçamento público em alguma medida. E Rubem disse que o mercado de carbono e o imposto de carbono tem esse aspecto com leilões do mercado de carbono e a receita gerada pode gerar financiamento, fundos para promover inovação em certas áreas determinadas. Há outros instrumentos também. A taxa de juros, taxa de desconto, nos títulos verdes, os empréstimos soberanos e privados. O crescimento desse mercado vai muito além do mercado de carbono nos últimos anos. E abre um segundo canal para financiar muitos dos projetos que o financiamento do carbono também poderia fazer. Temos que ver o papel do público, do privado e com a energia renovável, a eficiência energética, o ritmo da renovação tecnológica e caindo o custo da nova tecnologia. Não é um só motor, são vários fatores que têm impactos no mercado. Eu acho que essas duas intervenções concluíram bem a nosso debate, então eu convido vocês a ajudar a agradecer aos membros do painel e Michael, principalmente o que ficou disponível ao longo do dia para nós. Muito obrigado por isso. O prazer é meu. Agora a gente já se encaminha para o encerramento do primeiro dia, e aí eu gostaria de convidar o Aloísio, a Maia também, para, não sei se querem fazer algumas considerações. Would you like to make some considerations to wrap up this first day? Eu espero que não tenha que resumir todos os debates, aí seria muito difícil para o final do dia, mas eu posso compartilhar boa parte das minhas conclusões. Com tudo que ouvimos,
podemos dizer que a precificação do carbono funciona de várias maneiras. É bom para o ambiente, pode aumentar receitas e também empurrar a inovação, mas não é um caminho fácil. Não há modos fáceis para projetar e executar esses instrumentos. Há muitos desafios que ouvimos hoje. A precificação, por exemplo, é apenas uma das políticas na mistura e também a importância de trabalho técnico robusto. E o fato de que o desenho e execução faz parte de um processo político, às vezes bem sensível. Por isso, o engajamento precoce de todas as partes interessadas e o trabalho técnico são de importância técnica. Então, esse seminário é muito oportuno. Então, por mim, eu agradeço a sua participação. Vai ser ótimo seguir amanhã e nos próximos meses. Obrigado, Maia. Obrigado a todos vocês que ficaram até esse momento. Também, vocês viram, foi um dia bastante intenso, denso, mas a nossa ideia era um pouco essa, de ir lá olhar de novo para a teoria econômica, teoria que fala sobre instrumentos econômicos aplicados a objetivos ambientais e situar isso para a questão que a gente está olhando da mudança do clima e para os instrumentos de precificação. Para além da teoria, dos conceitos originais, olhar também que há arcabouço instrumentos para pensar sobre os efeitos, os impactos e tal. Foi um pouco que a sessão da manhã abordou, dizer que há, sim, aprendizado já, lições aprendidas, há desafios e questões, mas, fundamentalmente, que tem um ferramental aí de análise que pode ser acionado para esse desafio que a gente se coloca. A gente também quis, hoje, tentar dar um pouco essa visão do mundo real das políticas, que eu digo. Que uma coisa é, né, o circuito, né, de como se negocia, pactua e tal, mas no terreno concreto dos países, das jurisdições, das suas políticas, o que está acontecendo. Então, essa, acho que foi uma ideia de ter um pouco essa visão e, como foi colocado, também a Maia enfatizou, os processos em andamento, né? Tudo está sendo feito, tem um aprendizado recente, tem muita reflexão nesse momento e muita inovação ocorrendo na abordagem desses instrumentos. Vocês veem, deu para ter uma ideia de que são complexos, sofisticados e que há um processo todo de aprendizado. Às vezes, quando a gente olha para esse tema, parece que a gente acabou de pular num trem em movimento, né? Daquela sensação de perda de equilíbrio no meio de tanta informação e, né, tanto conceito que tem já em andamento. A ideia é que a gente pule nesse trem e possa seguir avançando junto com esse processo que está ocorrendo aí mundo afora e tal. Esse é um pouco o nosso intuito com esse trabalho. E olhando para a experiência dos países, só uma pontuaria que dá para ver também que, além do que há em comum, que todos estão fazendo e aprendendo a fazer e ajustando ao longo do trabalho, de que tem, várias vezes, essa que é uma preocupação subliminar nossa, que a gente vê que é uma preocupação de todos, né? Como isso adere com as estratégias nacionais de desenvolvimento, como isso é compatível ou não com os desafios de crescimento que os países têm. Então, isso foi abordado e reafirmado, acho que de uma forma bastante positiva, em vários dos casos apontados. Vimos também que as especificidades, né? Por exemplo, há uma situação no Chile de que foi a reforma para aumentar a carga tributária, para aumentar a receita, que deu espaço para que se iniciasse com uma abordagem de precificação, considerando que era uma abordagem inicial e que ela pode, talvez deva evoluir para outras formas. E do lado da Colômbia Britânica, quase que o contrário, né? O compromisso de que só pode criar isso se ela não aumentar a carga tributária. E o que para a gente é bastante interessante, um outro compromisso que é da transparência quanto ao plano de uso, plano de compensação e a efetiva compensação feita com esses recursos. Acho que são exemplos muito inspiradores. Aí nossa ideia era um pouco trazer um pouco desses elementos para esse processo de reflexão que eu acho que a gente tem que iniciar. Mais uma vez agradecemos pela participação de vocês, os que nos acompanharam, né, pela internet aí, a gente agradece também, acha que foi realmente um bom instrumento de ampliar o alcance desses debates. Espero que vocês estejam com a gente aqui amanhã para fechar o nosso ciclo do primeiro seminário do projeto PMR Brasil. Muito obrigado, então.